Caríssimos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Matemática, 12º ano. Hoje vamos ver um tema que infelizmente alguns livros não abordam e também alguns professores nem sempre fazem referência. Vou então abordar alguns apontamentos sobre derivadas e se o vosso professor tiver referido isto, excelente, se o vosso livro tiver, melhor ainda. Vamos ver então estas diferentes situações que são normalmente exploradas nos exames e testes. Bem, primeiro de tudo, se a derivada tem uma síntese horizontal a y igual a 0, em mais infinito, pronto, eu faço aqui o desenho de uma função derivada. Imaginem que ela está a tender para 0. Isto significa que no mais infinito f vai se aproximar de um comportamento constante, ok? Portanto, e se f se aproxima de um comportamento constante, que ela não vai crescer, porque se a derivada tende para 0, ok, quer dizer que a função não vai crescer, vai ficar com um ritmo constante. Então significa que tem uma assíntota horizontal. Agora não tem que ser y igual a 0, pode ser y igual a 2, y igual a 3, ok? Então temos aqui um exemplo de uma função. Como vemos, a derivada é sempre positiva, mas está a tender para 0, quer dizer que a função está a crescer, mas está a crescer cada vez menos e depois às tantas aproxima-se de uma constante, ok? É mais ou menos este comportamento que eu tenho aqui. A função está a crescer cada vez menos e depois aproxima-se de uma constante. Ok? Vamos ver então depois outra situação também. Se a derivada tem uma síntese horizontal, agora em vez de ser y igual a 0, é y igual a 1, ou y igual a 2, ou y igual a 3, eu vou retratar a situação de y igual a 2, por exemplo, em mais infinito, para termos um local de referência. Isto quer dizer que em mais infinito, portanto, qualquer coisa assim do género, pus aqui um exemplo de uma derivada sempre positiva, portanto, a derivada positiva sempre, como estão a ver, quer dizer que a função é sempre crescente, mas a função está a crescer cada vez menos e depois às tantas começa a crescer a um ritmo constante e igual a b. Neste caso concreto, o exemplo está a crescer a um ritmo de 2, ou seja, por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta sempre 2 unidades, ou tendencialmente sempre 2 unidades, ou seja, está a crescer a um ritmo constante. Por isso é que eu digo, no mais infinito, a função f cresce a um ritmo constante. Então, como é que seria a representação gráfica da função? Pois, aqui é ter uma assíntota oblíqua, ou seja, a nossa função principal, eu tive dificuldades em fazer o desenho para recriar a situação do y igual a 2x, não interessa a ordenada na origem, pode ser uma ordenada na origem qualquer, não tenho aqui, não concretizei, mas como veem, portanto, a função está a crescer a um ritmo cada vez mais lento. Ela estava muito rápida a crescer e depois começa a crescer um ritmo mais lento, mas depois estabiliza no crescimento sempre 2, ou seja, por cada unidade que este aumenta 2, por cada unidade que este aumenta 2, ou seja, é a assíntota oblíqua y igual a 2x mais c, não interessa, o c seria este pontinho que está aqui onde ela toca, portanto é a ordenada na origem, mas isto são temas que eu não vejo, pelo menos já li alguns livros, eu não vejo nos livros a explicar e já aconteceu aparecerem em exames esta situação ou em testes de várias escolas e não sei se de facto os vossos professores abordaram este tema ou não. Eu espero que tenha ficado entendido. Vocês depois agora têm que simular e perceber estas situações, por exemplo, no menos infinito, ok? Por exemplo, que eu só fiz a situação em mais infinito, tanto numa como noutra, mas pronto, assim já ficam com o alerta deste tipo de situações e que pode ser explorado, nomeadamente não é em perguntas de resposta aberta, normalmente exploram isto mais em escolha múltipla, em que temos os verdadeiros e falsos e então ficamos na dúvida se isto é verdade, se não é verdade. Outros pontos que são importantes é a questão da derivada a infinito.
Pois a derivada a infinito também não aparece nos livros, uma pessoa pesquisa na internet, também não se consegue encontrar, portanto, situações destas, simplesmente dizem que não existe derivada, é o que dizem. Portanto, de facto, em pontos de descontinuidade, portanto, a derivada não existe, está tudo correto, mas nós não conseguimos ver situações onde há descontinuidades, pelo menos não se consegue ver de forma simples situações de descontinuidade em que nos digam, olha, a derivada dá mais infinito, ok? Por isso é que, pronto, não há derivada, ok? Porque ela não existe, é infinito, não é? Porque normalmente o existir de derivada significa que a derivada é finita, ok? É isto. Quando a derivada não existe, normalmente é porque a derivada é infinito, ou outra situação qualquer, que a derivada à esquerda é diferente da derivada à direita, e como as semitangentes têm declives diferentes, então não existe derivada, portanto são as situações de não existir derivada. Ou então simplesmente porque a função não está definida naquele ponto, tem uma assinta vertical no ponto, então é impossível calcular derivada num ponto que não pertence ao domínio da função. Nem faz sentido falar em derivadas em pontos que não fazem parte do domínio da função. Mas neste caso o ponto A que está aqui faz parte do domínio da função. E já aconteceu sair num teste de uma escola perguntar em escolha múltipla qual era a derivada à esquerda do ponto A. Ok? Pronto. E então vamos relembrar, portanto, o conceito de derivada, o conceito de taxa média de variação. E então, em A-, se nós nos recordarmos, portanto, a taxa média de variação tinha a ver com a reta secante. E se nós se unirmos dois pontos e fizermos, portanto, a reta secante, que é a reta que corta a função, nós vemos que o declive dela, de facto, é positivo. Okay? Temos aqui um declive positivo porque a reta é crescente. Então, à medida que o x tende para A, portanto, é o conceito de derivada. E se vocês forem ver, à medida que o x tende para A inclinação da reta é cada vez maior, ou seja, o declive é cada vez maior, e neste ponto que está aqui, o declive depois tende para mais infinito. Portanto, a derivada à esquerda é mais infinito. Por sua vez, se pedirem a derivada à direita, é exatamente o contrário. A gente traça a reta secante e vê que ela tem declive negativo, ok? E à medida que o x tende para A, ok, o declive vai ficando cada vez mais negativo, e a derivada à direita é menos infinito. Claro que a função não tem derivada no ponto A, mas no teste questionava sobre qual a derivada à esquerda ou à direita. Alguns professores por vezes falam que, não sei se é verdade ou não, que a derivada à esquerda e à direita não sai, mas acho que sim, porque é muito importante saber, porque para saber se existe derivada, uma das condições é a derivada à esquerda, que é o declive da semitangente à esquerda ser igual ao declive da semitangente à direita. Portanto, é um conceito que é importante o aluno saber. Outro ponto seguinte também que não se vê nos livros, portanto, é fazer uma espécie de uma circunferência, não é? Mas que represente todos os tipos de crescimento e decrescimento das funções, e saber qual o sinal da primeira e da segunda derivada em todas as situações. Portanto, eu estou a dizer circunferência porque, como veem, está a retratar todas as situações possíveis de crescimento e de decrescimento que não sejam um crescimento constante ou decrescimento constante, ou seja, que não sejam retas, ok? Portanto, isto não estamos a abordar situações de retas, já poderei, portanto, no final falar, se não me esquecer, portanto, vou fazer os possíveis para não me esquecer, depois de explicar isto, retratar a situação das retas. Portanto, imaginem uma função crescente como esta. Portanto, é uma função que cresce, e normalmente o que o aluno não sabe muito mais que isto. Sabe que olha para esta função, sabe que a derivada é positiva, e a primeira derivada é positiva porque a função é crescente, e a segunda derivada é negativa porque tem concavidade virada para baixo, não é? Concavidade é virada para baixo, portanto, segunda derivada é negativa. Mas isto é importante saber: quando estas duas situações ocorrem em simultâneo, a função cresce, mas cresce cada vez menos, ok? Portanto, uma função que cresce cada vez menos tem primeira derivada positiva e segunda derivada negativa. Vamos ver a outra situação na diagonal, que é a função crescer cada vez mais. E nós conhecemos esta função. Há funções que têm este comportamento, que é a função logarítmica, por exemplo. Ok, a função logarítmica é uma função que tem primeira derivada sempre positiva e segunda derivada negativa. Eu não estou a dizer que estou a representar aqui a função logarítmica, estou a dizer é que a função logarítmica obedece, portanto, a estas duas condições que aqui estão. Qual é que é a outra situação? É a função exponencial, que é exatamente o contrário. Portanto, está aqui que ela é contrário, não em termos de crescimento, em termos de ela cresce, mas cresce cada vez mais. Por isso é que se diz que é um crescimento exponencial, e como tal temos aqui uma função que cresce cada vez mais,
quer dizer que a primeira derivada é positiva e a segunda derivada também é positiva porque cresce com concavidade virada para cima. Portanto, uma função que cresce com concavidade virada para cima está a crescer cada vez mais e estas são os sinais que têm a primeira e a segunda derivada. De seguida, vamos ver as situações de decrescimento. Okay? Temos aqui uma situação que a função decresce cada vez mais e, como vimos, o decrescer cada vez mais implica primeira derivada negativa e a concavidade virada para baixo, logo segunda derivada negativa. A função de crescer cada vez menos, portanto a função está a decrescer, mas cada vez menos, é uma situação de primeira derivada negativa e segunda derivada positiva. Em relação às retas, as retas, portanto eu poderei fazer aqui um esquemazinho, portanto, em que eu ponho aqui uma reta crescente e uma reta decrescente, que é para não falhar nada. Portanto, e o que acontece é que quando uma função, portanto, é uma reta e é crescente, quer dizer que a derivada é positiva, certo? Porque ela é crescente, tendo um valor constante. Portanto, a derivada é positiva, mas é constante. Enquanto aqui a derivada da função vai mudando, porque a função vai crescendo cada vez mais ou cada vez menos. Quando cresce cada vez mais, a derivada vai sendo cada vez mais positiva. Quando cresce cada vez menos, a derivada vai sendo cada vez menos positiva. Portanto, eu posso escrever aqui é cada derivada, portanto, a primeira derivada, cada vez menos positiva. Não estou a dizer que é negativa, é cada vez menos positiva. Okay? E aqui assim, neste caso aqui, que ela está a crescer cada vez mais, vou pôr aqui uma setinha e vou pôr cada vez menos, cada vez mais positiva, cada vez mais positiva, enquanto aqui é uma derivada positiva mas constante. A segunda derivada não existe, ou não existe, desculpem, é zero, porque uma reta não tem concavidade, ok? Basta lembrarem-se, quando fazemos a primeira derivada de uma reta dá o declive, e depois se eu fizer a segunda derivada do declive dá zero, porque o declive é uma constante. Em relação a uma reta decrescente, a primeira derivada é negativa, certo? E constante, e a segunda derivada, pois, é nula. Eu há bocado disse não existe, mas não existe, é nula. Também. O que eu queria dizer é que a concavidade não existe, não tem concavidade. Portanto, por isso é que a segunda derivada é igual a zero. O último ponto, não é o último ainda, portanto, é uma revisão sobre situações que também são exploradas, que é a relação que existe com o F duas linhas, com o F' e com o F. E vamos ver, portanto, o que é que nós sabemos quando a segunda derivada é positiva. Quando a segunda derivada é positiva, nós temos conhecimento do comportamento de duas funções. Porque, reparem, se eu tenho uma função, a sua derivada permite estudar a sua monotonia, se ela é crescente ou decrescente. E a segunda derivada permite estudar a concavidade do f, ou seja, se a função tem concavidade virada para cima ou para baixo. Mas se eu tapar esta função, o f duas linhas, se for positivo, significa que a derivada é crescente. Se o f duas linhas é negativo, significa que a derivada, portanto, será decrescente. Estão a ver? Portanto, cada função, e vou dizer abaixo, ok, abaixo, partindo do princípio que há uma hierarquia em que a função principal está mais acima, a primeira derivada vem mais abaixo, a segunda derivada ainda mais abaixo, normalmente a gente até representa a função, depois temos como calcular a primeira derivada, depois calcula a segunda derivada, e reparem, não sei se os vossos professores falarem, mas existe a terceira derivada, a quarta derivada, portanto isto aqui, por vezes só na universidade é que uma pessoa dá isto, mas o que eu vos queria dizer é, a derivada, quando há diferença de uma ordem só, ela estuda a monotonia, ok? Portanto, cada uma das de baixo estuda a monotonia das de cima, ok? Cada uma delas estuda a monotonia. Portanto, o F' estuda a monotonia do F, o F duas linhas estuda a monotonia do F', o F três linhas estuda a monotonia do F duas linhas. E quando temos duas derivadas de desfazamento, isto aqui já estou a estudar a concavidade. Quer dizer que se eu quiser estudar a concavidade do F,
eu utilizo o F duas linhas. Se eu quisesse estudar a concavidade do F', portanto, era através do F três linhas que eu faria. Portanto, reparem que existe, portanto, uma hierarquia, não é, do estudo das funções consoante, portanto, a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada. Portanto, quando diferem só de uma ordem, ok? Portanto, isto é derivada de ordem 1, esta é como se fosse a derivada de ordem 0, a função, ok? Não tem derivada, portanto, é a função. Quando elas diferem de uma ordem, a derivada de baixo estuda a monotonia da de cima. Quando elas diferem de duas ordens, como a função e a segunda derivada, é a monotonia. E por isso é que eu pus aqui, quando eu sei que a segunda derivada é positiva, eu sei que a primeira derivada é uma função crescente e a minha função f tem concavidade virada para cima. Se quiserem, façam isto aqui. Daqui para aqui, estudo da concavidade. Daqui para aqui, estudo da monotonia. Por sua vez, se a segunda derivada for negativa, a primeira derivada é decrescente e a função principal tem concavidade virada para baixo. Estão a ver? Segunda ordem dá a concavidade, mas quando a diferença da derivada é só de ordem 1, estuda a monotonia. Por sua vez, portanto, a situação normal, portanto, o f', se for positivo, a função f é crescente, se o f' for negativo, a função f é decrescente. Por último, já estamos todos fartos disto, é a situação que também é explorada muitas vezes graficamente e muitas vezes aparecem gráficos, está representada a primeira derivada, está representada a segunda derivada, e vemos por vezes, portanto, os gráficos da primeira derivada e da segunda derivada mudarem de sinal. Porquê é que eles mudam de sinal? Pois, só quando a segunda derivada muda de sinal é que nós temos um ponto de inflexão. Para se ter ponto de inflexão, a segunda derivada tem obrigatoriamente de mudar de sinal. Para eu ter um ponto de inflexão na função principal. Ok? Tem de mudar de sinal. Porquê? Porque o ponto de inflexão é uma mudança de concavidade. Não é só a segunda derivada igual a zero. Tá bem? A segunda derivada pode ser zero e pode não ser ponto de inflexão e por isso temos de ter cuidado. Portanto, para ser ponto de inflexão tem que haver uma mudança de concavidade. Então, já vamos ver, portanto, porque eu vou abordar o tema do F duas linhas e do F' por causa da relação que foi feita cá em cima. Portanto, já sabemos, para ter ponto de inflexão, o F duas linhas tem de mudar de sinal. Para se ter extremo, o F' tem de mudar de sinal também. Portanto, só há extremo da função, ou seja, só se tem um máximo ou um mínimo, quando a derivada passa de negativo para positivo ou de positivo para negativo. Vamos ver então essa situação que é mais simples em primeiro lugar. Portanto, estamos habituados, faz-se o quadro dos sinais, então tínhamos o F', é positivo, aqui é zero, é negativo, então a função principal cresce e depois decresce e aqui eu terei o máximo relativo ou absoluto, dependendo da função que tiver a ser estudada. Se por acaso eu tiver o F' negativo e zero depois e positivo, significa que a função principal decresce e cresce e depois tenho aqui um mínimo relativo ou absoluto da função. Mas agora imaginem que nós estamos a estudar, portanto, o sinal, mas da segunda derivada, e a segunda derivada passa de positivo para negativo. Então o que é que eu sei? Eu sei é que a primeira derivada cresce e depois decresce, quer dizer que a primeira derivada tem um máximo. Até o que é que eu sei sobre a função principal? A função principal, eu sei o concavidade, quer dizer que a função principal tem concavidade virada para cima e depois tem concavidade virada para baixo. Logo, irá ter um ponto de inflexão porque a segunda derivada anula-se e há uma mudança de sinal e por isso eu tenho um ponto de inflexão. A situação contrária é a segunda derivada é negativa e passa depois a positiva, passando pelo zero. Quer dizer que a nossa primeira derivada é decrescente e depois é crescente e por isso ela tem um mínimo relativo ou absoluto, não sabemos, depende da função que tiver a ser estudada, e depois em relação ao comportamento da função principal, nós sabemos que como a segunda derivada é negativa, a concavidade é virada para baixo, como a segunda derivada passa a positiva, a concavidade virada para cima, temos uma mudança de concavidade, portanto o zero da segunda derivada é mesmo o ponto de inflexão da função principal. Ok? Pronto, espero ter-vos ajudado a perceber um bocadinho melhor, são temas um bocadinho mais complexos, como vos disse, são mais abordados em termos de escolhas múltiplas e estas noções é necessário saber muito bem e estar bem ciente delas, porque se eu as não souber, se calhar vou errar uma ou outra escolha múltipla. Olha, muito obrigado pela atenção, meu nome é Jorge Santos e vemo-nos então num próximo vídeo. Bom estudo!